Guarani. E aí começam as histórias, né? As histórias que a gente ouve do jogo do Guarani, antes da decisão, foram 4 dias, né? Entre essa semifinal do Inter e o primeiro jogo da final, que foi uma quinta-feira à noite no Morumbi. Discussão de bicho. E a diretoria do Palmeiras não aceita a proposta dos jogadores do bicho e bate o pé e tem uma tensão muito forte nas alamedas do Palestra por conta disso. Porque o diretor de futebol, Mustafa Contursi, que na época tinha 37 anos de idade, se recusou a entrar em acordo com os jogadores para a premiação do Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é futebol. E pela vontade que a arbitragem estava de ferrar com o Palmeiras, eu começo a pensar até em outras coisas também. Porque a gente sabe das histórias de 2003, né? De 2002. E como é a mesma pessoa, aos 24 do primeiro tempo, partida no Morumbi, contra o Internacional, 99 mil pessoas, aí era jogo para Morumbi mesmo. Uma bola que o Leão domina, o Careca tinha 18 anos, né? O Careca vai lá encher o saco do Leão, o Leão dá um, sabe, sai daqui. Coisa que acontece todo jogo. Todo jogo tem isso. Só que é o Leão. O Leão é um goleiro da seleção brasileira. Goleiro menos vazado da Copa do Mundo, etc. A história do Leão ninguém precisa ficar falando. Arnaldo César Coelho, criminosamente, expulsa o Leão. Ele não fez nada. O Careca, a hora que o Leão faz assim nele, ele cai, rola, sabe? Coisa canalha. Que todo jogador faz. Tipo Daverson. O Arnaldo César Coelho sabia que não tinha sido nada. Mas ele foi lá e expulsou o Leão. Ele estava esperando um motivo. Provavelmente, eu não duvido que tivesse até combinado com o Careca. Vai lá, que o Leão você sabe como ele é, e eu vou expulsar o Leão. Eu não duvido que tenha sido isso. Porque foi muito canalha. Foi muita safadeza. E o Palmeiras já tinha feito as 2 substituições. Então ele expulsa o Leão e dá pênalti. E o Palmeiras fica sem goleiro. Tem que ir o escurinho pro gol. Porque o Palmeiras já mexeu as 2 vezes. Na época só podia mexer 2 vezes. E o Zenon cobra, faz 1-0 pro Guarani. E o Palmeiras tem que reverter esse resultado na segunda partida em Campinas. E não precisava ser não bastava 1-0, tinha que ser 2-0. Se desse 1-0, 2-1, 3-2, Palmeiras, Guarani campeão, porque tinha a melhor campanha. E o time do Guarani era bom. O time do Guarani era bom. Tá? E acaba, o Palmeiras vai pra cima. Era bom, mas tem aquela coisa, né? Time do interior, camisa. Então se o Palmeiras fosse um time forte mesmo, ganhava. É que o Palmeiras não era forte o suficiente, sabe, para atropelar o Guarani. O Guarani estava jogando muita bola, tá? Na época não tinham tantos nomes. Tem caras que pegaram o nome depois, né? Por exemplo, o Renato. Depois ficou conhecido como Renato Pé Murcho, puta meio campo. O médio volante era o Zé Carlos, que esse sim, ele já tinha um certo nome, um certo passado, principalmente no futebol mineiro, no Cruzeiro. O Zenon era o melhor jogador do campeonato. O Zenon estava fazendo gol, principalmente gol de falta, de tudo que é jeito. Tudo que é lugar, ele batia falta. E o senhor meia, né? Meia armador, camisa 10, clássico. E 2 pontas que estavam endiabrados, né? Capitão do lado direito, Bozó do lado esquerdo. E o Careca, com 18 anos, também fazendo gol de tudo que é jeito. Lembrando o Wagner Love em 2003. Fazendo gol de tudo que é jeito, Careca. Só que o Palmeiras camisa, né? Vai pra cima do Guarani, no brinco, começa pressionando, começa a perder um monte de gol no começo do jogo. Pra fazer 2. Se faz 1-0 no primeiro tempo, o Guarani treme. Treme. A torcida do Palmeiras se encheu ali o lado dela, tava fazendo barulho.
mas não fez. O Palmeiras perdeu uns gols feitos, gol embaixo da trave. O Jorge Mendonça perdeu um gol na marca do pênalti ali, que era só botar para dentro, ele chuta para fora. E num lance isolado ali, Palmeiras só dava Palmeiras no jogo. Num lance isolado ali, o Beto Fuscão disputou a bola com o Careca na área e deu uma pichotada, né? Que se tornaria tão comum nessa nossa fila, que já começa a entrar no segundo ano. Né? Na época a gente nem pensava em fila. Tinha ganhado o Campeonato Paulista 2 anos antes, chegou a Copa Quirim. E o Beto Fuscão perde uma bola fácil, tranquila na área, em vez de dar uma bica, tá a bola dominada na área, despacha, né? Ele vai querer, sabe, sair jogando. Ele fez com o Luiz Pereira. O Careca rouba a bola dele, ela sobra para o Bozó tenta chutar, ela rebate, o Careca vem na corrida, dá a volta e bate no cantinho do Gilmar. Gilmar, aliás, no segundo tempo, que o Gilmar catou. E aí, no que o Guarani faz 1 a 0, aí o Palmeiras precisa fazer 3, aí desanimou. Aí acabou. O campeonato acabou ali, aos 30 e pouco do primeiro tempo. O Palmeiras precisava fazer 3 gols e não teve força. Só deu o Guarani dali pra frente. Aí o Gilmar catou tudo. Tanto que aí ele se garantiu como titular do Palmeiras pelos próximos anos. Porque ele catou muito na final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu do Guarani. Foi vice-campeão brasileiro. Na época não teve tiração de sarro, não existia rede social, não existia internet. Mas assim, ninguém vinha, sabe, aloprava, perdeu do Guarani. Cala a boca, você está falando com o Palmeiras. Tá? Nós já temos 6 campeonatos brasileiros. Tá? 6. Então, disparado o maior campeão nacional, o maior ganhador de títulos. Né? Então ninguém vinha encher o saco. Isso começou nos anos seguintes. Por quê? Porque a fila começou a ficar maior e o Palmeiras começou a montar times cada vez piores. Principalmente entre 80, 81 e 82. Times horrorosos. Então acaba o campeonato. O Palmeiras vice-campeão. Leão deixa o Palmeiras, vai para o Vasco.